Glória a Deus, aleluia. Bom dia, a paz do Senhor para todos. Queria deixar aqui uma palavra que se encontra em Marcos, capítulo 2, versículo 11. É só um versículozinho que eu quero deixar e para os meus queridos amados irmãos nessa manhã. Glória a Deus, aleluia. Que diz assim: E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim, eu acho lindo quando diz assim, ó. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. É muito bonito, meus queridos, essa palavra, porque eu já passei por isso aí. Eu vou primeiro contar água, viu? Eu estava na minha casa, né? Eu estava na minha casa, onde eu morava ali, e tinha uma mulher que ficava me observando. Glória a Deus, aleluia. Que triste, né? Mas existe isso. Tinha uma mulher que ficava me observando do fundo do quintal dela. Me observava. Eu gostava de botar um negócio lá para me louvar, né? E eu louvava pro Senhor. E a mulher só me observando, só me observando. Aí ela chamava o marido dela. Disse: ali, filho, ali, olha. Mulher cheia de tatuagem. Mulher cheia de tatuagem. Ela veio bem se esconder aqui. Eu acho que ela bem já matou alguém e está aqui se escondendo. E eu sem saber de nada, né? Inocente, meu Deus. Mas o Senhor, o nosso Deus, meu Pai, Deus não deixa a gente, né, enganado, né, das pessoas. E eu gostava dessa mulher, eu não tinha nada contra ela, né? Nunca me fez nada. E assim, quando eu ouvia ela, eu disse: oi, irmã, a paz do Senhor. Eu não sabia nem que a mulher era irmã, mas ela não era não. Mas ela andava assim na igreja às vezes. Mas ela tinha isso comigo, né? Glória a Deus. Aí, meus queridos, eu lá louvava, eu louvava muito lá na minha área, né? Botava o microfone, louvava, a menina passava quase o dia. Só entrava na hora de fazer as minhas coisas com Deus, né? Então, se eu ficava, né, aí ela dizia isso, né? Aí quando eu olhava assim, aí eles entravam. Aí teve uma vez que eu fui fazer um culto na minha casa. Eu fiz um culto na minha casa. Arrumei as cadeiras tudinho. Meus queridos, eu fazia um lanche, né? E que era vir para depois do culto. Meus queridos, esse dia só foi ela e o marido dela e os 2 filhos dela. Não foi mais ninguém. Tava eu, o meu esposo, e chegou ela e eu tava orando. Eu tava assim orando. Depois que eu me levantei, que eu vi, né? E que eu vi, e só tinha ela. Ela e o marido dela, ela e o marido dela e os 2 filhos dela, entendeu? Aí eu cheguei lá, né? Fiquei. Aí quando eu olhei pra ela, eu disse: oi, irmão, fiquei tão alegre quando eu vi ela, né? Oi, irmã, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Aí tudo bem, ficaram lá conversando, né? Eu sei que o culto terminou e essa mulher não queria mais nem se embora. Aí foi aonde ela conversou comigo. Foi aonde ela me disse tudo: irmã. Às vezes eu ficava ali, sabe? Às vezes eu estava ali, aí tu estava aqui louvando. Aí eu chamava assim o meu filho. Aí dizia assim: ó, filho, aí, ó. E filho, ela tá bem se escondendo aqui, filho. Ela bem matou alguém. Ela tá aqui se escondendo. Ela é cheia de tatuagem. Além de ser cheia de tatuagem, não sei o que, não sei o que. Aí ela dizia que quando eu ia andando assim, ela estava sentada assim, ela dizia assim, aí, ó. Ixi, lá vem ela, lá vem ela. Ai, Maria, lá vem ela. Aí entrava para dentro de casa. Ela disse que tinha medo de mim. Meu Jesus, essa mulher disse que tinha medo de mim. Aí eu estava queimado, e só ouvindo, né? Se foi, mulher. E tratando ela super bem, minha filha. Tratando ela super bem. Depois do culto, aí eu ofereci, aí dei o lanche do menino, o filho dela. Mandei ela levar por menino.
Essa mulher só faltou não sair de casa. Só deu umas 12 horas da noite. Essa mulher estava conversando lá à frente lá do meu portão. É isso que eu quero dizer, meus queridos. A gente nunca deve julgar ninguém, viu? A gente nunca deve julgar ninguém, porque vê a pessoa cheia de tatuagem, não julgue não, porque ali você não sabe de onde foi que o Senhor lhe tirou, você não sabe qual foi a lama, nem o lodo, nem o lugar que o Senhor tirou você. E se o Senhor tirou você, você é uma nova criatura, você não faz mais aquelas coisas que você fazia não. E se você roubar, você não rouba mais, se você usava droga, você não usa mais. O Senhor lhe lavou, lhe santificou, lhe purificou, lhe lavou por dentro e por fora, entendeu? A gente não é mais aquelas pessoas não. Então não julgue não, quando você vê um evangelho que é cheio de tatuagem, não julgue não, meus queridos, porque aqui na palavra está dizendo e que o Senhor não veio, não foi pelo são não, nem veio pelo justo, ele veio por os pecadores, meus queridos. É por isso que quando eu oro por lá dentro do presídio, que ali eu sei que o Senhor tem pressa de tirar aquelas pessoas de lá. Eu sei que o Senhor tem pressa de usar aquelas pessoas, porque aquelas pessoas ali são as pessoas que o Senhor mais usa, porque que é para dar testemunho, porque o Senhor vê a vida dele, os irmãos, todo mundo vê a vida dele, o que ele era e o que o Senhor transformou. Então é assim que o Senhor faz. O Senhor tira aquele lá do buraco mesmo, da lama mesmo. O Senhor tira e transforma. E é um servo do Senhor valoroso. É uns que o Senhor usa mais, essas pessoas, meus queridos. Então, a gente quando vê um servo assim, umas pessoas que estão cheias de tatuagem assim, a pessoa não julgue não. Eu tava lá na igreja, né? Pois começou a falar disso, sabe? Começou a falar de tatuagem, mas acho que não usou de sabedoria, né? Não usou as palavras de sabedoria, né? Não disse do jeito que é para dizer, sabe? Não usou as palavras com sabedoria. E se fosse outra pessoa que não tivesse ali focada ao Senhor, tinha saído, sabe? Tinha saído e não tinha voltado mais. Porque as pessoas têm que saber usar as palavras com sabedoria quando for falar. Quando for falar algo, usar com sabedoria as palavras. Porque do jeito que foi dita ali, eu saí de lá arrasada. Eu saí de lá que só o Senhor sabe como foi que eu saí de lá de dentro, meus queridos. Se eu não tivesse tão focada assim a Deus, eu não tinha mais ido para aquela igreja não, entendeu? Então a gente tem que ter sabedoria quando a gente vai usar as palavras. A gente, quando a gente vai para a presença do Senhor, a gente vai, sabe, cheio de erro mesmo. A gente não vai arrancar o nosso braço, a gente não vai, sabe, depois de passar uma borracha no nosso pecado. O Senhor faz isso, mas a gente não faz não. Então enquanto a gente vai, né, fazendo as coisinhas do Senhor, o Senhor vai mudando o nosso caráter, o Senhor vai transformando, vai mudando o nosso coração, vai nos dando um novo coração, vai nos dando umas novas vestes, e o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Então, assim, não julgue não, assim, quando você vê uma pessoa assim, usando isso, usando aquilo, deixe o Espírito Santo, que eu vi quem liberta é o Espírito Santo. Não queira julgar porque a pessoa ainda usa isso, ainda usa aquilo. Não queira não, meus queridos. E quem muda é o Espírito Santo. Não é pastor, não é pastora, não é irmão. E você falando também não vai mudar não. A pessoa tem que ser mudada pelo Espírito Santo. A pessoa não tem que fazer a vontade do pastor só para agradar não. A gente tem que ser transformado, mas é pelo Espírito Santo. A gente tem que ser mudado, é por ele. Entendeu? Porque incomoda. Quando o Espírito Santo nos incomoda uma coisa, a gente mesmo deixa. Entendeu, meus queridos? Então, o Senhor, eu acho linda essa palavra, que o Senhor não veio, não foi para os sãos, foi para os doentes. E quantas pessoas estão doentes aí? Quantas pessoas estão no mundo aí doente? E a gente, no lugar de levar uma palavra, a pessoa fica julgando a outra pessoa, meus queridos. Às vezes, quando o servo do Senhor sai da presença do Senhor,
A gente, no lugar de orar, interceder, a gente fica julgando, ixi, fulano saiu da casa do Senhor, ixi, fulano tá no bar bebendo, ixi, fulano tá fazendo isso. Não vamos ficar assim não, meus queridos. A gente tem que ajudar em oração, levar, chegar para ele, falar para ela, sabe, dizer que o Senhor ama, que o Senhor está lá de braço aberto esperando uma pessoa, porque muitas vezes a pessoa não volta para a casa do Senhor com vergonha, mas que a gente que somos servos do Senhor, a gente tem que chegar para essa pessoa e falar do amor do Senhor, falar que o Senhor é um Senhor bom, é um Senhor que cura, sabe, mas a pessoa tem que ter força de vontade ali também de deixar, né? Porque o Senhor diz na palavra dele, te esforça, que eu te ajudarei. Adianta, né? Você tem que se esforçar. E que o Senhor vai ver que você está se esforçando mesmo e o Senhor lhe ajuda. Eu me lembro no tempo que eu fumava. Sabe? Eu era evangélica, eu fumava. E eu era doida para deixar de fumar. Sabe? Eu chorava, pedia ao Senhor. O Senhor queria ver o quê? Queria ver o meu esforço. Ele queria ver o meu esforço. Sabe? E ele viu o meu esforço. Então, na hora que ele viu o meu esforço, ele me ajudou. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, sabe? Eu não fumo mais. O meu marido também é do mesmo jeito. Ele era viciado. Ele só faltava era pegar o cigarro sabe? E comer. Mas hoje, para a honra e a glória do Senhor, também foi liberto. Porque foi através de muita oração minha, sim. Eu paguei muito preço por ele. E ainda estou pagando ainda. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Entendeu, meus queridos? E ele fumava. E eu disse, te esforça que o Senhor vai te ajudar. E ele não se esforçava. Aí quando foi um dia, eu comecei sabe, a conversar com ele. E o Senhor começou a me usar para ele. Então, meus queridos, hoje, para a honra e a glória do Senhor, ele não fuma mais, sabe? E o Senhor trabalha assim, meus queridos. O Senhor trabalha assim, o Senhor cuida da gente. O Senhor só quer ver o nosso esforço. E sabe, tem muita gente que julga muitas pessoas. Não julgue não, no lugar de você te julgar, você ajude, leve uma palavra. Ajude, incentive aquela pessoa. Entendeu? E vamos orar mais por aquelas pessoas que estão nos presídios, que estão aí presos. Aquelas pessoas aqueles jovens que estão aí aprisionados no mundo da droga, no mundo da facção, meus queridos. A gente tem que levar a palavra do Senhor para essas pessoas. Que o Senhor veio foi para essas pessoas. E esses daí é os que mais são usados e pelo Senhor. E que dá grande testemunho para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então vamos atrás mais dessas almas, atrás mais dessas vidas, porque essas vidas é preciosas aos olhos do Senhor. E essas pessoas que é de dentro do presídio é muito mais fiel do que essas pessoas que estão dentro da casa do Senhor. Porque tá pensando que todos que estão na casa do Senhor é fiel. Tem muito joio no meio dos trigos, entendeu? Mas que a gente venha fazer a nossa parte. Venha levar a palavra para aqueles que ainda não conhecem. E tem muitos que conhecem e saiu por falta. Por falta, sabe de quê? Por falta de sabedoria dentro da casa do Senhor mesmo. Porque no lugar de ajeitar as ovelhas, faz expulsar as ovelhas. Não é assim não, pelo amor de Deus. Saiba falar com as suas ovelhas. Saiba tratar suas ovelhas. No dia da doutrina, é sim para ensinar. Mas ensine com sabedoria para você não magoar as ovelhas. Para as ovelhas não sair da casa do Senhor. Porque muitos aí se encontram. Muitos se encontram hoje nas ruas, jogados, usando droga. O inimigo já tomou de conta. Por quê? Porque saiu dentro da casa do Senhor. Por quê? Por falta de sabedoria, aquelas pessoas que estão à frente, por falta de sabedoria, não soube cuidar das suas ovelhas e as suas ovelhas saíram da casa do Senhor. Mas isso aí é com ele Deus. Eles vão tratar com Deus. Então, use mais de sabedoria quando você for falar algo. Use mais de sabedoria, meus queridos.
Porque eu sei, quando chegar uma irmã, né, que ainda não se libertou de muitas coisas, aceite do mesmo jeito que tá. Aceite do jeito das outras, ou aceite melhor do que as outras, porque as outras já tá cuidadas, as outras já tá tratadas, as outras já tá libertadas. Você tem que fazer por aquela que você vê que não está libertada ainda. Você não fique forçando, não. Você só leve a palavra. Você vai ganhar ela na palavra. E o Espírito Santo vai trabalhar. Então não fique julgando, não. Não fique olhando. Porque coisa feia é quando chega alguém, um novo convertido que ainda não é liberto ainda das coisas. Aí chega, as pessoas ficam olhando, todas as irmãos, todo mundo fica olhando, observando. Isso é feio. A pessoa só vai uma vez e não volta mais nunca mais. Porque o do mundo não julga, e porque é que os crentes, os cristãos vão julgar. Esses é que é para tratar com mais amor aquela pessoa. Que é para a pessoa ver. Eu cheguei naquela igreja, fui tão bem tratada. As pessoas não me julgaram, não ficaram olhando para mim. Mas é as que mais fazem, meus queridos. A gente tem que fazer só a nossa parte. Levar a palavra. E deixar de ficar olhando para os outros. Olhar o jeito que a pessoa tá. Desde que quem trata, que quem muda é o Espírito Santo, não é você não. Não é eu, não é pastor, não é o Espírito Santo que trabalha. A gente só é para levar a palavra, ó. Levar a verdade. Aí o resto quem faz é Deus. Quem transforma é Deus. Quem muda é Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque não é assim. Não é assim. É muito triste a gente ver dentro da casa de Deus essas coisas. Imagine para aquelas pessoas que é novo convertido, né? Que chegou agora. Porque eu sou muito temente ao Senhor. Eu sou muito temente ao Senhor. Eu não me levantei. Eu não me levantei e não saí. E por obediência e amor a Deus. E respeito também. E respeito. Lá dentro. Respeito. Mas foi muito constrangedor o que eu senti. Mas o Senhor viu e o Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Que a gente venha olhar para as pessoas e com olhar. E que Deus olhava, né? Porque Deus está dizendo aqui. Eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. Então, meus queridos, vamos deixar de olhar e vamos trabalhar, vamos fazer o que a gente foi chamado. Foi para levar o amor, levar a palavra para essas pessoas que não conhecem. É isso que a gente é para fazer. É isso que a gente foi chamado. Não foi para estar olhando o fulano, depois de como fulano chega, como fulano sai, não. A gente foi chamado, foi para cuidar e levar a palavra para essas pessoas. Não foi para estar julgando, não foi para estar reparando a roupa, nem como tá, como deve estar. Não. Quem faz isso é o julgador. E a gente não é juiz para estar apontando o dedo para ninguém. Amém? Pois fico com essa palavra, que Deus abençoe. Deus dê um dia abençoado, sabe? Derrame graça sobre a vida de cada um desse grupo e de todas as pessoas que vão ver esse vídeo. Glória a Deus, aleluia. Porque ele vai até onde o Senhor quer que vá. Amém? Fique na paz do Senhor. Deus dê um dia abençoado e reflita nessa palavra que o Senhor falou nessa manhã. Amém? Glória a Deus.